Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida e que todo o nosso ser esteja sendo tocado pelo Senhor. Estamos nesse mês de abril falando sobre o personagem Jacó, a obra que Deus realizou em sua vida, a forma como ele se expôs ao Senhor. Enfim, eu quero conversar com você hoje sobre, e talvez durante toda essa semana, sobre altares que Jacó levantou em celebração a seu relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar com você aqui em Gênesis 28, nos versículos 16 e 17, quando diz: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E ele então colocou o nome neste altar que ele levantou ao Senhor, ele colocou o nome de Betel, porque o texto continua dizendo: Levantou-se Jacó pela madrugada, tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome Betel significa casa de Deus, porque ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não tinha conhecimento disso. Qual é o enredo da história? O enredo da história é que ele está fugindo da face de seu irmão por conta de algo errado que ele fez em relação ao seu irmão, e agora o seu irmão, no erro maior, quer matá-lo, e ele então foge com orientação do seu pai em busca da casa do seu tio, a 480 quilômetros distante de onde ele morava. E a palavra então diz que ele chega à noite, ele cansado deita para dormir e junta algumas pedras, e uma delas ele pega, faz de travesseiro, e quando ele está dormindo, ele tem um sonho. No sonho ele vê uma escada posta junto a ele, os pés da escada junto a ele, e o topo tocava os céus. E o texto diz que anjo de Deus subiu e desceu aquela escada. E lá no alto estava o Senhor. E o Senhor diz para ele que é o Deus de seu pai, Abraão e Jacó, Abraão e Isaque, e agora queria fazer uma aliança com ele. E Deus então diz que estaria com ele, que o abençoaria. Então ele acorda desse sono e ele diz: esse lugar é extraordinário. Deus está neste lugar. Eu não tinha conhecimento disso. Jacó não tinha entendimento, relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha e sabia do relacionamento que seu avô e que seu pai tinham com o Senhor, mas ele até então não tinha esse relacionamento com Deus, até porque a sua vida até então usava-se de subterfúgios para conquistar aquilo que era o afã do seu coração, o desejo. Então Deus se apresenta para ele dizendo que não queria ser só o Deus do seu avô e de seu pai, mas queria que ser o Deus dele, um Deus pessoal, porque tinha um projeto a partir de Abraão e envolvia a vida dele. Então nesse momento Jacó aceita o projeto de Deus, ele aceita o propósito do Senhor e ele vota ao Senhor que ele iria e voltaria, e se ele tivesse sustento, lugar para dormir, roupa para vestir, voltasse em paz à casa dos seus pais, o Senhor seria o seu Deus. E o Senhor então ali faz essa aliança com Jacó, e Jacó começa a conhecer o Senhor. E um dos atos de Jacó é levantar este altar e declarar Betel, casa de Deus. Então ele chama aquele lugar de casa de Deus. O que isso significa? Que onde há alguém que tenha um relacionamento de comunhão com Deus e a presença de Deus está ali, ali é a manifestação de Deus. Naquele lugar é a manifestação do Senhor. Nós vivemos isso todos os dias da nossa vida, individualmente, familiarmente e como igreja. 1, 2, 3, 5, enfim, quantos dias por semana você está no templo reunido com os irmãos, em uma célula, em uma reunião, em um grupo de estudo ou um encontro de homens, de mulheres, de casais, ou nos cultos semanais. Geralmente toda a igreja mantém culto ao domingo. Nós aqui mantemos um pela manhã, escola bíblica. Inclusive nesse próximo domingo
Às 9 horas da manhã nós teremos a escola de cura e eu convido você para estar nesse momento tão necessário para todos nós. No próximo domingo, 9 horas da manhã, temos culto à noite, temos culto quarta-feira, temos culto de homens e mulheres na terça-feira. Então, tantas outras igrejas têm cultos assim também. E nós temos pessoas que frequentam todos esses cultos, embora não sejam tantas pessoas que frequentam todos, mas há pessoas que frequentam todos os cultos. Então, esse momento de se reunir com os irmãos no templo é um momento muito especial. Só que ele não acontece todo momento da nossa vida, todos os dias, todas as horas. Então é preciso termos uma comunhão com Deus e um relacionamento com o Senhor. Eu não sei se você desfruta dessa comunhão com Deus e tem um entendimento, a certeza que o Senhor está junto de você, mas tal qual o Jacó não tinha esse entendimento, esse conhecimento, muitas pessoas hoje ainda levam a sua vida sem ter esse entendimento, que reduzem ou restringem a comunhão com Deus e o entendimento da presença do Senhor só entra templo, dentro do templo ou em algumas reuniões. Mas nós não podemos nos esquecer que os olhos do Senhor estão nos vendo em todo tempo e em todo lugar. E não há bloqueio a esta visão de Deus. Não só o nosso exterior, mas muito mais o nosso interior, conhecendo o nosso ser espiritual. Então, o Jacó tinha dificuldade de entender isso. Se ele naquele tempo tinha dificuldade de entender isso, talvez hoje isso não deveria ser uma dificuldade para nós, porque nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras que nos ensinam isso. Mas hoje tem tanta gente que não lê a Bíblia, diz que é crente, diz que é evangélico, diz que é cristão, mas não conhece a palavra de Deus. Não estou dizendo que eu conheça como deveria, mas tenho que me esforçar em conhecer mais. Mas daí uma pessoa dizer que serve ao Senhor sem manusear as Escrituras, sem buscar ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam do Senhor, então isso é um ato falho. Então, há que se ter um despertamento. Se você está me ouvindo agora e você é uma dessas pessoas que diz que é cristão, que é evangélico, que é crente, enfim, mas você não lê a Bíblia, você não tem um relacionamento de oração, não há uma consagração pessoal em relação a Deus, talvez há uma necessidade de rever a sua fé, seu posicionamento, sua postura em Deus. O Jacó, a partir do momento que ele foi revelado, ele tomou uma atitude, vou levantar aqui um altar, vou nominá-lo Betel, porque aqui é a casa de Deus, aonde ele me apareceu. Então, que eu e você nos despertemos para isso também. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.